Hoje, no Mochileiro Sem Pauta, nessa bancada onde a gente tenta seguir o script, convidamos ele, Cadu Caçaú, diretamente da Itália, certo? Isso aí, cara. Tô numa ecovila aqui no norte da Itália. Hoje a gente vai falar como os caminhos de viagem foi nos apresentado. O que levou cada um de nós a um certo caminho? Quais são os motivos que nos levaram ao lado A, ao lado B? Então hoje o papo, galera, vai ser um papo muito mais fluídico, sem seguir tanta pauta. Então relaxa um pouco e ouve as histórias. Quem sabe te ajuda a guiar você que está na estrada. Até porque a gente já rasgou a pauta há muito tempo, né? Exatamente. Cadu, por favor, a palavra é sua para a introdução. Quem é Cadu? Para a galera se situar. Pô, então, agora eu sou Carlos, né? Tem essa, né? Brincadeira. Brincadeira. Chame como preferir. É só para apresentação para pessoas que não me conhecem ainda, me apresento como Carlos. Ou então falando inglês também fica mais fácil para os caras, coitado. Então, cara, 2014 eu decidi que eu ia cair no mundo e não sabia quando voltava. Decidi que eu ia iniciar uma aventura estilo Forrest Gump e com pouca grana, tipo assim, não tinha muita grana, né? Tava indo pra Austrália, ganhei um prêmio, fui parar na Austrália e fui-me embora com 10 mil reais no bolso, que convertendo me deu, sei lá, 3 mil dólares australianos. E a passagem de ida, um mês de acomodação garantida e um rolê de helicóptero lá, porque eu tinha ganho um prêmio que me levou para a Austrália, né? Nem a passagem aérea eles não me deram, não. Me deram só acomodação, um mês de acomodação, um rolê de helicóptero e 3 meses de estudo de inglês. Graças a Deus eu já falava inglês, então isso também já abriu muita porta para mim durante minha viagem. Chegando lá na Austrália, eu comecei a correr atrás de como eu poderia ficar mais naquele país, né? O que poderia aí me facilitar, ficar mais e esticar minha viagem. Na verdade, eu nem queria ficar mais na Austrália especificamente. Eu sabia que eu ia esticar minha viagem. Só que, sabe, para amador, né, quando faz a primeira viagem, não era a minha primeira viagem, mas quando vai para o exterior morar e não tem muita noção de custo e tudo mais, cara, desses 3 mil dólares que eu levei, um mês depois só sobraram 1.000. Eu tinha torrado 2 em um mês. Foi idiota. Mas então comecei a me coçar, comecei a me movimentar lá para conseguir fazer grana lá, né? Comecei a trabalhar na verdade, trabalhei, segunda semana que eu estava lá, consegui uma oportunidade para trabalhar como bartender, e aí negociando com o pessoal lá do bar, né? Falei, poxa, que lugar bonito, vocês não tem um vídeo para cá, institucional, não sei o quê. O pessoal topou, me contratou para fazer um vídeo para eles, e daí depois desse vídeo eu fui atrás de outros lugares para fazer vídeo também. E fui tocando minha vida. Ao mesmo tempo, criou-se o Se Joga Cara, o meu canal no YouTube, onde eu estava compartilhando algumas informações sobre como viver viajando, como trabalhar ao mesmo tempo enquanto você viaja, como fazer grana, como se planejar, como comprar passageira barata, entre outras coisas aí que envolvem o nosso universo de viagem, né? E aí acabei encontrando uma agência de intercâmbio. Isso que eu acho curioso nesse papo, né? Da gente perceber como é que as coisas vão fluindo, sabe, ao longo da viagem. A gente nunca conseguiria imaginar que isso aconteceria com a gente. Você poderia projetar, dentre as 1.000, você nunca imaginaria que você seria o que você está fazendo hoje, ou o que aconteceu com o Giro no meio da estrada, ou que eu ainda estaria ainda no continente africano. Eu sempre penso, imagina eu falando no passado, eu estaria dando risada ou debochando, era mais fácil. Eu jamais. Tem que confiar, né, cara? Coragem, eu gosto de falar, coragem é o caminho para a liberdade, né? E curioso que coragem, né, a etimologia da palavra vem de cor actum, que é latim para agir com o coração. Então, toda vez que a gente, sabe, sente, né, que tem algo a ser feito e que vem de dentro, assim, e que você sente que é real, sente que é verdade, e que não existe dúvida, e você decide seguir, você acredita, né? Você está tendo um ato de coragem. E é inevitável que vai te levar a experiências e aprendizados e oportunidades que é impossíveis de serem previstas. Acho que eu acho surreal também, até da intuição mesmo. Eu, por exemplo, fui criado num meio completamente cético, tinha uma parte religiosa, a qual eu achava que aquilo não me pertencia muito, não foi muito por essa parte, né?
mas sempre pelo lado cético. E eu demorei muito tempo para poder crescer e acreditar na minha intuição, sabe? De que é fazer a leitura do que eu tô sentindo e tomar uma decisão num sentimento que eu não sei de onde vem, que eu não sei de como ele se formou, mas que de alguma forma eu sabia aquela resposta, né? Eu acho que essas viagens que a gente produziu aí ao longo de todo esse tempo, né? Eu só tô reafirmando isso a cada dia que passa. É surreal. Pois é, e o interessante da viagem, né? Como ferramenta para o aprendizado e para o crescimento, tem alguns aspectos, né? Para mim, a viagem ela é uma ferramenta que te força na presença. Então, assim, a gente só consegue perceber essas questões mais sutis, assim, né, da vida, né? Como intuição, perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor e coincidências que fazem sentido, sincronicidades, coisas do gênero, quando você tá na presença, cara, quando você tá aqui e você não tá perdido na sua mente, né? Você não tá lá pensando nos e-mails que tem para mandar ou no chefe que tá te dando esporro ou coisa do gênero. Você tá aqui e interagindo com o espaço à sua volta. Então, quando você viaja, você é forçado dentro desse estado, sabe? Você tá num ambiente onde você não conhece ninguém, você tá comendo comida nova, você tá exposto a um idioma novo, você conhece gente todo dia, você vive todo dia, muito intensamente. E isso te força a estar constantemente nesse estado de flow, de fluxo. E aí é óbvio que você começa a se conectar um pouco mais com essas questões, né? De ouvir, de sentir que é real, de perceber o que é intuição, perceber o que é a sua cabeça falando um monte de asneira. Então fica um pouco mais fácil de aprender sobre isso. É como se você descobrisse um novo sentido, falo por mim. Sim, com certeza. E um outro ponto também da viagem é que aquilo que a gente experiencia, a gente guarda, né? Então, você foi lá, você acreditou na sua intuição, ou teve um ato de coragem, um leap of faith, né? Se jogou, cara, e deu tudo certo, aquilo ali vai só somando na tua bagagem de experiência que você, começa a ter mais autoconfiança, você começa a desenvolver mais essa conexão consigo e com suas próprias capacidades, né? Então a viagem, ela traz muito isso como ferramenta, né, cara? Transformou a vida de cada um de nós aqui, né? E com certeza de muita gente que tá ouvindo esse podcast também. Entra na parte de ferramentas, assim. Eu sei que a viagem, ela é sempre um momento onde a gente meio que se joga, a gente vai sendo formado por ela, se você vai de coração aberto, né? Mas tem algumas ferramentas, assim, que eu acho que a gente pode fazer pra gente se conduzir a exercitar esse lado da intuição. Por exemplo, a minha viagem, porque eu poderia ter feito ela por avião, eu poderia ter feito ela só de carona, poderia ter feito ela de vários aspectos. Mas eu falei assim, eu quero que a minha viagem seja completamente por terra. E quando eu coloquei essa regra na minha viagem, todo o meu contexto se conduzia por conta desse aspecto, né? Então, eu tinha que pegar um ônibus numa cidade X que eu não visitaria. E nessa cidade X eu conhecia uma pessoa X que me indicava um outro lugar. E aí são tantos exemplos que chega a ser surreal. Eu lembro, eu tava indo para o Rio Grande do Sul, descendo para o Uruguai. E eu peguei uma carona que estava passando por Torres. Conheci uma menina que ela já tinha viajado o Brasil todo de bicicleta. A gente trocou muita ideia naquela carona. Ela também estava ali de caroneira, porque a gente estava usando o BlaBlaCar, né? E ela falou assim, Richard, eu vou parar em Torres e eu queria te mostrar a cidade que eu vou passar alguns dias. Você topa dar uma volta comigo? Eu falei, claro, topo. E a gente sentou, deu uma volta em Torres, a gente foi lá no Mirador, conversou sobre a vida. E ela falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma amiga que ela adora receber viajantes. E a cidade que ela mora chama São Chico, São Francisco de Paula, no interior do Rio Grande do Sul. Eu sei que não está na sua rota, mas essa cidade é cheia de cachoeiras e ela pode te receber. E se você tiver a fim de ir, você pode ir para lá amanhã. Eu vou falar com ela aqui agora, eu tenho certeza que ela vai te receber. E eu falei, cara, sabe quando você tem a opção de falar não ou sim, de pensar, e eu simplesmente por impulso, querendo ver algo novo, eu falei sim. E ela ligou para essa amiga dela, eu acabei ficando 4 dias lá em São Chico. Cara, fui numa festa irada, só de gaúcho, violão, vinho.
A Aline, que hoje é uma grande amiga, sabe, me apresentou a cidade como ninguém, e foi surreal, cara, surreal o fato de eu ter caído lá de supetão. Eu cheguei, tinha uma festa lá com 20 pessoas que se conheciam há 20 anos, todo mundo me tratou, tipo, super bem, me colocaram ali como um irmão, sabe, um cara de Goiânia, perdido no Rio Grande do Sul, e foi surreal, cara, porque eu disse um sim numa carona, sabe? Sim, sim. Mas é isso, sabe? 2 pontos aí, né? Nossa, é engraçado, tem um filme do Jim Carrey, né? Chamado Sim, Senhor. Que ele, não sei se vocês já assistiram, que ele só fala sim pra tudo, né? Uhum. Cara, eu assisti esse filme, eu tinha os meus 22 anos, se eu não me engano. Foi uns 10 anos atrás. E eu testei essa parada, cara. E nessa época da minha vida, nossa, tipo assim, eu também me enfiei uma pancada de coisa interessante, assim, e conscientemente, assim, assim, tô afim de. Alguém me convidar, vamos lá pra casa de não sei quem, tal, essa hora, me chamar meia-noite, vamos, sim. Comecei a falar sim, 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 sim. E, cara, acho que isso é uma receita pro. Isso é uma receita para sincronicidade, sabe? Isso é uma receita para coincidência. Como você falou, existem algumas ferramentas. E você dizer sim, muitas vezes também é um ato de coragem, sabe? Muitas vezes é um ato de você confiar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem, que o lugar é maneiro, que as pessoas são legais e tudo mais. Você não sabe, você não tem a resposta. Mas você prefere acreditar que é real e que vai dar tudo bem. Você prefere acreditar no positivo do que no negativo. E aí, cara, tudo flui, né? Você vai vai ver pra crer. E aí é legal a gente estar aqui falando sobre isso e também ter tantas outras pessoas, autores, filmes e outras coisas aí que trazem, né, essas experiências, né, para as pessoas que ainda não viveram isso, né? Porque as pessoas talvez tentem experimentar, sabe? Porque, como eu disse, né, são coisas que só experimentando mesmo pra gente criar essa confiança, né? Eu sinto que as pessoas elas tentam prever muito o que vai acontecer. Você não tem um controle sobre isso. A gente pode falar essas experiências que o Richard falou, você passou, até em questão de trabalho no mundo afora. Você, Cadu, trabalhou, você falou em festivais, certo? Sim. Trabalhei em festival, trabalhei com parceiros no meu canal, trabalhei com uma pancada de coisa. E como é que você apresentou essas coisas para ti? Você foi em busca ou pessoas chegaram até você ou você estava projetando aquilo na sua cabeça? Como se concretizou essas oportunidades? Cara, eu vou voltar lá naquela história que eu tava contando lá da Austrália, porque foi um negócio interessante. Quando eu cheguei na Austrália, o meu canal era pequeno, eu tinha acabado de criar o canal. O canal tinha, sei lá, 100 seguidores, que eram amigos e famílias e coisas do gênero, né? E aí que, ao mesmo tempo que eu criei o canal e que eu tava a caminho da Austrália, um outro cara que eu seguia no YouTube, que tinha um canal muito maior, tinha um canal de, sei lá, cento e tantos mil inscritos, que eu gostava muito do conteúdo dele, ele criou um concurso chamado Desafio das Não Estrelas do YouTube. E aí tinha que fazer um vídeo, mandar para ele, para falar qual era a proposta do seu canal e tudo mais. E a galera que ele curtisse, que ele ia triar, ele ia divulgar. Cara, eu apliquei pra parada, fiz um vídeo, mandei para ele e tudo mais. Ele divulgou o meu conteúdo porque ele gostou da proposta do meu canal, que na época não tinha muito canal de viagem e tudo mais, 2014. Cara, do dia pra noite, eu ganhei uns 2 mil inscritos. Caramba! Cara, do dia pra noite. E aí que hoje, né, tipo assim, olhando pra trás, cara, essa parada foi esse evento, né, que foi uma coincidência, foi tão oportuno, porque você sabe, né, Richard, porque a gente tá no início da caminhada, assim, né, com o projeto na mídia social e tal, uma pessoa que entra ali dá aquela dose de motivação, né? Tipo assim, caramba, que maneiro, tá crescendo e tudo mais. Imagina, você ganhar 2 mil inscritos do dia pra noite. Imagina a dose de confiança, de autoconfiança que me deu, sabe? Do nada, 2 mil pessoas decidiram que vale a pena seguir esse cara aqui. E aí essa dose de autoconfiança foi a ferramenta para eu ir conversar com agências de intercâmbio e falar assim, não, porque eu converso com brasileiros, que a minha audiência está alinhada com a tua e tudo mais. E conseguir patrocínio para renovar meu visto na Austrália. Cara, olha só, eu renovei meu visto num valor de, sei lá, cara, uns $5 mil. Sabe qual é? Um valor grosso, sabe? Caralho. Pequeno.
E tudo isso porque eu tava lá cheio de confiança, não, porque o meu projeto, pô, a galera se amarra e tudo mais, não sei o quê. E aí, e consegui ficar 1 ano na Austrália, cara, só por causa disso. Me deram a garra, exatamente, mas o meu ponto é, eu não imaginei que essa oportunidade de fazer meu canal dar uma estourada assim do nada ia aparecer. Eu não sabia que ia chegar lá e ia ter oportunidade de eu conversar com marca, sabe? Nada disso foi planejado, nada disso passou pela minha cabeça antes de eu ir, sabe? A única coisa que eu sabia é, eu tenho $3.000, tenho R$10.000, eu vou chegar lá e eu vou me virar. As coisas vão acontecer como tem que acontecer. Então, às vezes a gente gasta muito tempo, né, tentando pensar aí como né, que as coisas vão acontecer, planejar tudo tintim por tintim por tintim, e aí 2 coisas acontecem, ou a gente procrastina demais e acaba não executando, ou outras coisas entram em prioridade, que é sonho, que é desejo e tal, acaba saindo de sonho e de desejo, porque outras coisas precisam acontecer também, né, sabe? Quando eu estava na África do Sul, eu procurei emprego no começo. O Cadu conhece a história, a gente teve um papo sobre isso. Então, acho que no primeiro mês eu fui em vários bares, soltar currículo, para trabalhar mesmo. O foco não era nem tanta grana, mas era mais me manter ocupado. Então, currículo para lá, para cá, e ninguém. Todo mundo, não, não, não. Tentei na escola de inglês, também não. E nesse meio tempo que eu estava fazendo hiking em Cape Town, que tem várias trilhas. E eu fazia por paixão, eu gostava de fazer e levava uma galera. Por paixão, não cobrava nada, não via sentido naquilo para mim. Então o pessoal perguntava, Caína, vai para onde? Eu vou para trilha tal. E nessa época eu estava estudando mapas, falando com guias, fugindo bem da rota turística. O que me foi apresentado? Quando eu tentei falar com a escola para dar aquele empreguinho sobre debaixo dos panos, eles falaram que a gente não pode e tudo mais. Beleza, tinha me conformado e que não tinha conseguido nenhum emprego. Só que daí um mundo se apresentou, o que acabou acontecendo? A escola, no dia seguinte, falou, Caína, a gente pode te oferecer um emprego, não ilegalmente, mas você já está fazendo hiking com os alunos, você já está levando 20 a 30 pessoas contigo. A gente paga você uma nota fiscal dos eventos da escola, da festa e tudo mais, então não é legal. E, quando eu estava ganhando dinheiro fazendo hiking, quando que eu ia projetar isso? Então, assim, era pra realmente não ter aceito nenhum emprego. O bares não foi aceito era para acontecer aquilo. Porque vamos supor que algum bar tivesse me aceito. Eu não teria ganhado a grana que eu ganhei com o hiking, eu não teria conhecido as pessoas, eu não teria talvez a motivação para conhecer os lugares, e eu não teria talvez a motivação para estender o meu visto, ter sido negado para ter ido para Zimbábue. Olha como uma pequena situação de se alguém tivesse me aceito num bar, teria acarretado totalmente uma trajetória diferente da minha vida. E nada foi projetado. E aí entra a intuição. Eu sabia que fazer hiking era a minha paixão. Só que eu não tinha para projetar que isso iria acontecer. Engraçado você ter comentado exatamente essa palavra da paixão, né? Quero fazer um outro adendo aí de espiritualidade aí pra galera que tá escutando, para vocês também. Que, entusiasmo, né, cara? Entusiasmo, agir com entusiasmo, né? Entusiasmo, a etimologia da palavra também, né? Significa estar possuído por Deus, possessão divina. É isso que significa entusiasmado. Então, olha que louco, né? Quando a gente age no entusiasmo, tipo assim, o que é que te move? O que você tá com vontade de fazer, sabe? Quando a gente pega e a gente age nessa direção de fazer isso, cara, é inevitável que as coisas que vão acontecer vão ser, sabe? Vão ser de engrandecimento, vão florescer no nosso caminho. E aí que vem aquela coisa toda de trabalhar com o que você gosta e tudo mais. Porque é isso, cara. Quando a gente faz aquilo que a gente tá afim de fazer, que a gente gosta, as respostas vêm, as pessoas que têm que cruzar nosso caminho cruzam, as oportunidades aparecem, sabe? E aí é um lance de entrega, de confiança e entrega, pra gente poder, de fato, colher essas coisas todas, sabe? Mas, graças a Deus, aí, conforme a gente vai vivendo, né, e vai experienciando essas oportunidades, né, esse resultado, mais e mais a gente confia, mais e mais a gente entrega. Não? É um exercício diário, mas mais e mais fica mais fácil. A gente olha para trás, a gente consegue ver esse quebra-cabeça, onde está o ligamento das peças. Pois é, exatamente. Quando você ia pensar que, não, gosto de fazer caminhada aqui no Brasil, mas vou fazer caminhada também lá na África, mas vou ganhar dinheiro agora fazendo isso, tipo. Até quando inconcebível, né?
E quando situações também acontecem, você não consegue entender o porquê, mas hoje a gente consegue entender. Vou dar um exemplo bem agora, podcast com o Richard. Não fosse o furto, eu não estaria com ele aqui, provavelmente. Não fosse o quê? Exatamente. O furto que eu tive na Uganda, quando eu fui furtado. Sim. Se não fosse esse furto, a gente não estaria aqui, eu e o Richard. De certeza. O que nos uniu foi o furto. O furto uniu duas pessoas. Às vezes você não pode entender o porquê daquilo, se rebelar, mas talvez, acho que quando você tem essa consciência que tudo tem um porquê, você começa, claro, você pode, eu não falo por mim, você pode se rebelar, mas é uma curta revelação. Você sabe que aquilo tem um motivo que pode ser no futuro ou daqui uma semana. Então, você não compreende no momento, mas cara, esse que é, tipo assim, é isso que é o dilema humano, sabe? O dilema da humanidade é a necessidade do controle, né? A gente quer controlar tudo, porque quando a gente controla, a gente evita de sofrer, a gente evita o sofrimento, né? A gente evita de ter risco, a gente evita de pelo menos tenta, né? Ou acredita que, né? Evita de ter perigo e tudo isso, né? Só que a real é que a vida não tem spoiler, né? Então, assim, ninguém vai no cinema já sabendo qual é o final do filme. Ninguém quer ir no cinema. Olha só, a gente não quer ir no cinema sabendo qual é o final do filme. A gente quer a surpresa. No fundo, a gente quer a surpresa. Então, isso é da natureza da vida, sabe? A gente tá sempre nessa busca pela surpresa. Só que a gente entra nesse dilema louco, né? Porque um monte de influência de como a gente leva a nossa vida, como a vida tem que ser levada, como a gente é educado, sistema, dinheiro, isso, aquilo, outro, né? E a gente entra nesse dilema louco aí de não, preciso me planejar todo para evitar todos os riscos, preciso ter não sei quantos R$1.000 para eu poder fazer minha viagem. Quando não, cara, quando não. Se você tá com a vontade, se você tem a garra mesmo, se você tem a motivação, o entusiasmo, a coragem de dar o primeiro passo, você não precisa ir pro outro lado do mundo. Se você tá com disposição de, não, quero visitar a cidade mais próxima aqui, que eu nunca fui, nunca fiz uma viagem sozinho. Eu costumo dizer, cara, que não importa pra onde você tá indo, tá ligado? O que importa é ir. Que nesse ato de ir, é que você tá entregando. E aí nessa entrega que as respostas vêm, as oportunidades aparecem, e por aí foi. Eu acho que até é bom voltar um pouco a fita pra gente falar desse caso do furto que eu tive da mochila, que eu acho assim que foi uma parada que durante 3 dias eu acreditei que teria acabado com minha vida em um projeto. E na verdade foi o contrário, né? Foi a alavanca que eu precisei, né? Eu tava no momento viajando, já tava uns 3, 4 meses já na Patagônia, né? E eu tava fazendo algumas imersões assim de isolamento mesmo, né? Que é um exercício que eu gosto, um exercício de camping, de isolamento, viajando sozinho, frio. Eu sou de Goiânia, então o clima da Patagônia ele é muito inóspito, né? Ele é muito vento, assim, você acorda, você sofre para acordar, sofre para dormir, então depois de um tempo, assim, isso vai te castigando aos poucos, sabe? E eu cheguei naquela cidade, na Vila Langostura, lá onde eu não consegui, por algum motivo, eu não fiz nenhum amigo naquela cidade, eu tava isolado lá, tava nevando muito, e mesmo assim eu decidi vazar para fazer uma trilha sozinho. Quando eu voltei, todos os meus pertences roubados, né, eu perdi meu mochilão. Durante 2 dias eu fiquei ali conversando com polícia, chorando, conversando com alguns amigos, sem saber o que fazer. E meus amigos tiveram a ideia de fazer a campanha, né? A campanha... Tu botou fé? Que ia rodar, que a galera ia te ajudar? Cara, eu não botei fé. Eu botei fé que os meus amigos iam me ajudar. A gente tinha pedido R$2.500 ali, e eu falei, cara, acho que os meus amigos vão conseguir alavancar ali 2.000. Isso é o que eu tinha de expectativa. A verdade é que eu tinha essa rede social onde eu conversava com muita gente, mas eu não via essas pessoas pessoalmente. Eu não conseguia sentir, seja por algum outro motivo, mas nunca teve essa proximidade tão grande, né? Então, quando virou 30 horas e eu vi que tinha R$6.500 lá na vaquinha... Caramba! Cara, eu chorei 2 dias seguidos. Eu ia na padaria e eu chorava. Assim, que foi uma loucura, sabe? Tipo, foi como se, sei lá, velho, se muitas pessoas que eu nunca tivesse visto na minha vida me abraçassem, e gente que falou, não, cara, eu te acompanho tem 1 ano, mas eu nunca mandei mensagem, mas hoje tá aqui, vou fazer uma doação. Falei, caralho, como assim? O pessoal acompanha 1 ano, tá lá vendo todo dia, mas nunca teve um motivo pra
sei lá, pra trocar uma ideia, fazer alguma pergunta, né? E, Sim. pô, isso me aproximou tanto daquilo, do meu trabalho, sabe, hoje em dia, porque imagina eu que tava ali naquela solidão de nada, de achar que tava meio que tudo acabado, porque eu tava muito preocupado com o computador, né? Teria que trabalhar. Eu até tinha um plano Sim. B, eu falei, vou arrumar um freela aqui, um trabalho como garçom, alguma coisa, eu compro outro computador e continuo. Mas tudo se resolveu de uma forma tão rápida, eu peguei um computador melhor do que eu tinha, eu consegui uma mochila melhor do que eu tinha, e eu saí Incrível, cara. 12 vezes mais motivado para trabalhar, cara. Eu saí um monstro de produção de conteúdo, um monstro. Cara, era tipo 25 stories por dia, dica, rota, bababá, vídeo rolando, entendeu? Eu saí assim, uma motivação que tava guardada, que tava ali meio que escondida, né? Dormente. E isso me proporcionou tantas coisas, cara. O canal, o canal cresceu, o Instagram cresceu, e todas essas pessoas me agregaram e me ajudaram a conseguir o sonho de chegar até o México, né? Então hoje eu agradeço aos 2 malandros lá que roubaram minha mochila. Peço aí, muitas vezes, obrigado, porque eu acho que talvez foi a motivação que eu precisava para completar o sonho aí de chegar até o México. Novamente, a gente toca no ponto de a gente não sabe por que as coisas acontecem. Exato. É a queda do herói, como diria, muitos momentos onde a queda você se reergue. Essa do furto também eu tenho uma experiência, eu posso compartilhar. Eu tava num ônibus indo para uma ilha na Uganda. E no meio do caminho, descobri que tinham furtado, levaram o computador, o equipamento, e o ônibus estava no trajeto. Comecei a chorar, de soluçar, tipo, o apego emocional da escrita que estava no computador, tinha algumas fotografias e tudo mais. E aí a gente vai falar na coincidência. Naquele trajeto, quem resolve me ligar, e nunca tinha me ligado na vida, foi a Babi. Eu trocava mensagem com ela, e naquele dia ela se ligar, falei, cara, a Babi tá me ligando. Aí eu atendi, falei, Babi. E eu tava com voz de choro, não dava pra esconder. Daí eu falei, cara, não, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, Babi, acabei de ser furtado. E assim, foi 2 minutos depois do furto. Aí a Babi falou, Kainan, me conta mais. Aí nisso, depois a Babi me pôs em contato com o Richard. E a Babi tinha me ligado para ajudar uma amiga dela que era cultura navegável. Fez a travessia da África do Quênia até a África do Sul. Olha que doido, né? Aquele momento específico, o Babi, que nunca já trocava mensagem com ela, fazia 1 ano e meio, resolveu ligar naquele momento. E o mais doido foi quando, depois do furto, eu me reergui, aconteceu a mesma coisa com o Richard, muita gente que nunca mandou mensagem resolveu falar, olha, estou te seguindo também há muito tempo. Eu falei, cara, agora que você dá sinal de vida, se você tivesse mandado antes, teria dado uma motivação. Então eu comecei a me questionar, pô, tem a galera acompanhando, tá curtindo os textos, deu aquele gás para continuar. Eu vi que aquele lado material desapareceu. Eu vi na hora a solução. Bem, eu não consigo escrever, eu não consigo editar. Naquela época eu já estava gravando podcast com outros amigos, não era nem com o Richard, era com outro cara. E eu falei, bem, vou gravar podcast, mas eu tenho um caderno, eu consigo fazer as anotações. E o mais doido foi, as pessoas aparecem no momento certo numa viagem, eu vou dizer, por experiência. Quando eu cheguei nesse lago, era pelo Couchsurfing, e o cara pertencia a Rastafari, um cara de coração bom. Assim, difícil eu encontrar pessoas que falam, pô, esse cara tem um coração que... Qual foi o aprendizado desse cara? Certo dia, na Lagoa, né, eu tava falando sobre materialismo, o cara era super desapegado, aí um dia lá remando pra ir na feira, tinha que remar, ele derruba o celular no lago. Puf! Perdeu. Ali o celular não tem como recuperar. Aí na hora eu fiquei com aquela cara de, pô, cara, desculpa, você que perdeu o celular, e o cara não vinha de uma economia não tão boa pra adquirir outro. E ele falou assim, não, cara, é só um celular. E começou a sorrir. Eu falei, não é possível que esse cara tá sorrindo. Eu falei assim, cara, você perdeu o celular? Não, cara, eu compro depois. Eu falei, não, você tá fingindo muito bem, você é um bom ator. Aquilo pra mim foi inesquecível, porque eu falei, o cara perdeu. Porque, pô, vamos ser francos, se eu perder qualquer, ou vocês, um equipamento, você vai ficar com uma cara triste nos próximos segundos ou nos minutos, você não vai sorrir. E ele não. Tanto que tinha uma menina da Suíça junto, a gente não estava entendendo o que acontecia. Então, através daquela situação, eu falei, pô, eu quero ser esse cara, não tão apegado, que realmente não fingiu em perder um celular. Eu falei, cara, a vida é mais que esse negócio. Eu tô vivo, foi meu celular, tá de boa. Ou seja, apareceu a pessoa certa para me ensinar os valores. Eu já não era materialista, mas ali foi um outro nível, passou para outro campo, menos apegado às coisas.
Então, o furto ajudou a ficar menos materialista, a entender qual era o meu propósito, de por que eu estava naquela estrada, continuando a atravessar a África. Me colocou em contato com mais pessoas, o Richard e outras pessoas foram se apresentando, que foi muito legal. Então, ou seja, eu não conseguia premeditar o que o furto ia. E ainda mais, eu digo mais, quando o pessoal me pergunta qual foi o momento mais feliz da minha jornada, eu falo que foi minutos depois do furto. Ah, Kainan, você fumou? Eu falei, não, vou explicar o que aconteceu. E não tem explicação para isso. Eu acredito que, assim, eu estava chorando de tristeza, porque eu tinha perdido materiais. E acabou que por uma coisa, vamos dizer, mágica ou espiritual, eu comecei a lembrar de todos os momentos das famílias africanas que me abraçaram, me falaram palavras boas, que eu lembrava dos bons momentos intensos, onde eu também chorei várias vezes. E de repente, daquele choro de tristeza, eu tava chorando de felicidade, de soluçar. Eu comecei a falar sozinho, Caína, você tá chorando, cara, que felicidade, o que tá acontecendo? Eu comecei a meio que bater no meu rosto, no sentido, o que tá acontecendo? E aí eu entendi, falei, Caína, é muito mais que um computador. Essa viagem é o autodescobrimento. Tá sendo dolorido? Tá, mas você vai colher muita coisa dessa situação. Então, aí a gente fala no tópico que é da sincronicidade, das coisas se apresentarem da sua maneira e que a gente não tem um controle. A gente não tinha um controle que os caras iam roubar, como eu também não tinha controle. Ninguém quer ser roubado. Só que a gente não sabe o resultado, o efeito disso. É um mistério da vida, né, cara? Eu acho demais essas histórias, fala sério. Você tem uma história parecida, Cadu, na parte de furto ou não? Cara, na parte de furto, não, graças a Deus, não precisei passar por tal sofrimento. Tratamento de choque? Não precisei. E é engraçado que no Zen Budismo fala-se sobre isso, sabe? Tem duas formas de você... Se eu não me engano, no Zen Budismo, ou no Shintoísmo, enfim, alguma origem lá do Japão. Sobre você aprender ou através da dor ou através do amor. E aí eles chamam de ou Kensho ou Satori. Satori é quando você aprende através do entendimento. Aprende no sentido de, você chegou numa clareza, você chegou num entendimento, você chegou num estado de graça, né? De compreensão que veio através do amor, veio através da compreensão, seja de uma informação, uma experiência que você viveu, alguma coisa assim. E Kensho é quando vem através da dor. Então você precisou passar por alguma coisa traumática que te traz depois a realização, te traz depois o conhecimento, né? Mas você contando essa história aí, me lembrou de uma também, cara, quando eu tava lá na Austrália, que foi assim... Teve um dia, né, que eu tava na minha casa. Na verdade, foi um dia bem especial, assim, né? Foi um dia antes do meu... Eu chamo que foi um dia antes do meu despertar espiritual, né? Um dia que eu comecei a me conectar com essas questões todas, né? Porque talvez quem esteja escutando aí não sabe do meu projeto e tudo mais, mas, assim, eu era um cara super cético e isso aqui não era um papo que eu ia ter, não. Sabe? Botar 5 anos atrás aí, falar de não, vamos escutar o divino e tudo mais, e eu ia mandar você catar coquinho. Mas o lance foi que eu estava em casa, lá na Austrália, e aí recebi uma ligação de um sujeito procurando um editor de vídeo. Que um camarada dele tinha me recomendado e tudo mais. O cara me ligou e tal, eu falei, ele falou assim, posso passar na tua casa pra gente trocar ideia? Eu falei, pode. Ele chegou lá na minha casa, e aí a gente trocando uma ideia assim, tipo, sobre negócio, o cara era extremamente inteligente, bem sucedido, sabe? Criei uma admiração instantânea pelo sujeito. Era um brasileiro também, que morava lá na Austrália, já tinha uns 10 anos, e, sabe, tinha uma vida incrível, assim, o sujeito, né? Não, aí nisso a gente entrou numa conversa sobre a consciência e os mistérios do universo e tudo mais, que eu fiquei de cara, assim, eu falei assim, esse cara sabe de alguma parada que eu não sei, sabe? Esse cara tá num outro nível aí. E aí que ele falou assim pra mim, nesse dia, cara, o dia que ele me conheceu, ele falou assim, Cadu, você veio pra cá pra Austrália pra quê? O que você tá atrás? Aí eu falei, quero viajar, cara, vim pra viajar. Aí eu falei assim, tu quer viajar? Olha só, semana que vem eu preciso ir até o norte da Austrália, são sei lá quantos 1000 quilômetros, para visitar vários parceiros meus ao longo do caminho, para um projeto que eu tô fazendo. E aí são todos parceiros de viagem, são hostels, são empresas de turismo, são tudo isso. E eu vou precisar visitar vários deles ao longo do caminho. Você quer vir comigo? Eu falei, sério? Ele, sério? Claro, cara, obrigado, caramba, pelo amor de Deus, gratidão, não sei o que e tal. Beleza, né? Passou uma semana, eu fui com o cara.
tirando a parte que esse sujeito me fez chorar no carro 4 vezes, só de ficar contando as histórias, assim, os aprendizados que ele já tinha tido e como, tipo assim, como que ele chegou nesses entendimentos todos, assim, ele me tocou várias vezes, assim, no meu coração e me emocionou, e me fez aprender também através do entendimento. Tirando essa parte, quando a gente chegou lá no norte da Austrália, numa cidadezinha chamada Ellie Beach, que é uma cidade linda, tipo, de onde vai para para onde vai para a praia de Whitehaven Beach, que é a praia mais famosa lá da Austrália, que é a praia da areia branca que mais branca do mundo. Praia surreal. Eu vi umas fotos já. Então, esse lugar aí. E aí, quando a gente chegou nessa cidade, a gente estava num hostel que estava, cara, simplesmente estava tendo a reunião, olha a coincidência, estava tendo a reunião da empresa chamada X-Base, que aí é tipo um conglomerado, né? Como é que fala? Como se fosse um grande corporação de hostels da Austrália e Nova Zelândia. O gerente principal de toda a rede desses países estava lá, o cara que era o diretor de marketing estava lá, todos esses caras estavam lá. E esse brother que me levou lá era amigo de todos eles. E ele me apresentou pra galera, falou assim, pô, o Cadu, não sei o que, faz vídeo e tudo mais. Eu falei assim, pô, que massa, né? Nisso, os caras estavam todos se embriagando e curtindo a festa, sabe? Estavam todos amarradões lá e tipo, se trocando ideia. Era a reunião deles, mas sabe como é que é, né? Essa galera que trabalha com turismo tava lá, tava todo mundo tomando uma lá e falando dos problemas lá que tinha que falar. Aí nisso, cara, inclusive meu amigo também tava junto com eles, tomando várias, né? E nisso eu saí de lado assim, eu falei assim, pô, não vou beber não, valeu, gente, eu tenho um trabalho pra fazer, tenho uma parada pra terminar. E eu tava editando um vídeo de viagem. Nisso eu tô lá editando um vídeo de viagem, concentradaço, fazendo meu vídeo. O cara que era o diretor-geral dessa empresa, ele achou bacana da minha parte, sabe? Eu tá comprometido ali com o meu projeto, com o meu trabalho e tal. E aí ele veio perto de mim assim, aí ele viu o vídeo que eu tava editando, aí ele gostou, cara. Aí ele falou assim, pô, você quer viajar com a gente? Se quiser, pô, vai lá pra não sei aonde. Eu falei assim, pô, eu tô indo pra Melbourne daqui a pouco. Ele, fica com a gente lá, pode ficar à vontade, o tempo que você for chegar lá, falar meu nome. Eu falei, caraca, eu não tô acreditando. E, pô, viajar na Austrália é caro, né, galera? Né? Não é barato, né? Porra! Não, aí fora isso, o cara virou meu amigo pessoal, tipo assim, me adicionou no Facebook, pegou meu WhatsApp e tudo mais. E depois ele me conectou com uma parada que pra mim era um sonho na época. Eu tinha o sonho de fazer uma viagem de campervan, de pegar um carro que era modificado, cama, cozinha e tudo mais. Eu achava isso incrível, eu assim, queria viajar assim. E eu comentei com ele, né, quando eu tava lá, eu falei assim, eu tô indo lá pro norte e tal, pô, tô atrás de uma empresa assim. Ele, tá atrás de uma empresa assim? Pô, vou te botar em contato com meu amigo, que tem uma empresa, não sei das quantas. Eu falei assim, cara, não tô acreditando, cara. Aí ele pegou e fez, cara, me botou em contato com a Spaceships, que era uma empresa também de carro modificado, de campervan lá da Austrália, e eu cruzei também a Austrália, de norte a sul, 7 dias viajando com esse carrinho. E surreal, assim, sabe, como é que as pessoas, como eu disse, as pessoas certas vão aparecendo no teu caminho, seja através de uma ligação, de alguém que você precisava conectar e tal, ou alguém que apareceu no teu caminho exatamente na hora que você estava procurando alguma determinada coisa, né, cara? É muito louco, assim, é só vivendo mesmo pra ver, pra crer. Esse cara, quando ele te convidou, você já conhecia há muito tempo? Ou ele te viu e falou, vou chamar esse garoto? Cara, ele me viu. Não, na verdade, o cara que veio na minha casa... Não, foi a primeira vez que eu tava conhecendo ele, olha isso. Ele veio pra me contratar pra fazer uma edição pra vídeo, né? Só que nisso a gente entrou numa conversa transcendental, assim, né? A gente começou a falar sobre negócio, e em algum momento... Ele, né, trouxe o tópico lá da consciência e de tirar o véu de Maia e porra, a gente viu na Matrix, enfim, né? A princípio eu olharia pro cara e falaria assim, pô, esse cara deve estar muito doido, não é possível. Esse cara fumou um baseado gigante, assim, que esse cara tá falando. Só que o cara era tão... eu queria tanta admiração por ele, assim, quando ele tava falando de negócio, né? Porque era um cara muito inteligente, que na verdade eu tive uma outra reação. A minha reação foi de perceber o tamanho da minha ignorância. Eu falei assim, não, é possível, pô. Esse cara tá muito, muito mais à frente do que eu na escadinha aqui do sucesso, né? Vamos botar assim. E o cara tá trocando falando uma pancada de coisa dessa aí. Esse cara sabe de alguma coisa que eu não sei, sabe? E aí a gente começou a trocar uma super ideia
E fizemos uma amizade e ele me chamou pra viajar com ele uma semana depois. Nem encontrei com ele de novo. Tipo, você foi encontrar com ele no dia que ele veio me buscar pra me levar na viagem. Porra. E hoje você mantém irado, contato? Cara? Mantenho. Não, tu não sabe. Olha que surreal. A gente foi fazer essa viagem de carro pela Austrália, né? E aí, quando a gente tava no carro, né? Eu falei pra ele, pô, cara, mas e você? Qual que é o seu plano, né? O que você quer fazer? Porque, para contextualizar, né? Por que eu criei tanta admiração pelo sujeito? O sujeito trabalhava uma vez por ano. Ele fazia um evento que era a maior festa de Réveillon da Austrália, dessa região da Austrália, de Queensland, que é um estado lá que tem todas as praias, a parte mais turística da Austrália. E era um evento de, sei lá, era uma festa de Réveillon numa ilha, que as pessoas chegavam de helicóptero, que o cara faturava mais de $100 mil de lucro, mais de $200 mil de lucro na festa, sabe? Era uma parada, assim, descomunal. Então o cara trabalhava 3 meses organizando esse evento, junto com outras pessoas, ele não fazia isso sozinho, claro. E o resto do ano, o cara curtia a vida, o cara viajava o mundo, o cara já tinha cruzado o Vietnã de moto com os amigos, já tinha ido para não sei aonde, o cara tinha curso de paraquedista, o cara dava aula de paraquedista. Cara, era um negócio assim, parecia filme, a história de vida do cara. Irado. Era essa vida desse sujeito, né? Aí eu falei, pô, mas e aí, o que você tá fazendo? Ele, pô, então, esse lance pra mim da festa, né, eu tô saindo dessa, cara, pra mim esse lance de festa, a energia que acontece lá dentro e tal, não é mais a minha praia, não, eu tô querendo sair disso. Eu só tô lá porque eu tô levantando grana, eu tô levantando recurso, porque eu vou montar minha própria comunidade, quero montar minha ecovila, sabe? Pô, tenho vários amigos meus brasileiros aqui, que todo mundo quer cuidar da terra, a gente quer plantar nossa própria comida e tudo mais. Eu falei assim, pô, cara, que incrível. Pô, sabe de uma coisa? Tu já ouviu falar de agricultura sintrópica? Ele, pô, não, o que é isso? Eu falei, pô, então isso é um sistema agroflorestal. É um sistema de agricultura, né, que foi inventado lá no Brasil, foi um suíço que foi morar lá no Brasil e tudo mais. E levou esse conhecimento para lá, desenvolveu esse conhecimento lá. E é uma parada muito incrível, assim, pô, os caras já foram reconhecidos pela ONU, os caras, pô, plantam uma floresta de comida. Você entra dentro de uma plantação dessa, parece uma floresta, parece um matagal, só que para onde você estica o braço, você acha comida. Aí ele, pô, que maneiro, né? Eu comecei a falar, ele começou a ficar assim, interessadaço, né? Beleza, fizemos uma viagem e tal, não toquei mais no assunto, né? Depois eu continuei minha viagem, fui pra Ásia. Quando eu tô lá na Índia, mandei a mensagem pra ele, falei assim, pô, daqui a pouco eu tô indo na Austrália de novo, vou chegar na Austrália daqui a um mês, quero te ver. Aí ele, pô, maninho, não tô aqui não, tô no Brasil. Aí eu falei, como assim, pô, tá fazendo o que aí? Ele, pô, vim fazer o curso de agricultura sintrópica que você falou. Aí eu falei, que isso, cara? Levou a sério, pô. Levou a sério, cara. Aí ele falou assim, pô, vim aqui, tô conhecendo o tal do suíço aqui que você falou, pô, tô fazendo curso com ele. O cara passou, sei lá quantos meses, passou uns 3 meses lá, fazendo o curso. Sabe o que o cara faz hoje? Ele criou uma organização lá na Austrália, chamada Syntropic Farms, alguma coisa assim, que ele basicamente dá consultoria para o governo da Austrália, visitando diversas fazendas da Austrália para implementar esse tipo de agricultura orgânica. Então ele ajuda diversos empreendedores locais, empreendedores rurais pela Austrália, com o apoio do governo também, para poder ensinar os caras como plantar comida de uma maneira eficiente e orgânica e natural. E tipo, pô, de alguma forma eu tive um impacto, eu tive um pedacinho de culpa aí, sabe, nesse processo todo. Um pedacinho? Eu fico assim, cara, Nossa, que coisa louca. Sementinha, né, cara? Plantei a sementinha. Eu falei assim, cara, que coisa louca, sabe? Como é que... Pô, eu sou muito grato por esse cara em específico ter cruzado o meu caminho, né? Hoje aqui na Itália, né, nesse lugar onde eu tô, eu tava falando sobre ele também. Eu falei assim, cara, esse sujeito foi um alquimista que eu conheci no meu caminho, sabe? Tipo assim, acho que teve na nossa vida, né? Principalmente quando a gente entra nesse fluxo todo aí, de repente vocês vão ressoar com essa história, mas eu acho que a gente cruza o nosso caminho com alguns sujeitos, com algumas pessoas que são um alquimista, são que nem no livro do Paulo Coelho, né? É uma pessoa mágica, uma pessoa que você for contar, for descrever essa pessoa para alguém, a pessoa vai achar que é coisa de filme, que não existe esse sujeito. Mas é um sujeito totalmente mágico, tipo assim, é um cara que, pô, as coisas acontecem na vida do cara com outro fluxo, as ideias que a pessoa fala, tipo assim, o tipo de conversa que você tem quando você tá perto dela, é uma pessoa totalmente diferente, assim, do padrão. E ele foi o primeiro, assim, que cruzou meu caminho, que depois eu conheci outros, mas ele foi o primeiro que cruzou meu caminho, que me mexeu muito comigo. Então,
Fico muito feliz de ter ajudado ele a entrar nesse processo também, que era a missão dele. Eu descobri há pouco tempo também, foi até escutando um outro podcast, cara, e eu não lembro qual era o nome do monge, cara, mas o conceito que foi apresentado foi o de simplicidade voluntária. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não sei. Mas, cara, esse conceito se encaixou com uma luva no que eu acredito que eu gostaria de levar minha vida nos próximos anos, sabe? É o trivial, onde você entende que se você tiver muita coisa, pode ser, ou seja, ou bens materiais, ou pode ser até no aspecto de preocupações mesmo, você vai ter mais problemas do que você consegue levar, e se você tiver menos do que o suficiente, você também não vai conseguir lidar com isso, entendeu? Então é você se manter nesse meio termo aqui, onde você tem tudo que você precisa, mas sem ter ambição suficiente para você ir como um louco, devorando o mundo, sabe? Que acho que é o que a gente é moldado para ser, né? Eu, pelo menos, eu fui criado num meio aqui onde tudo é levado à capital, né? Meus parentes, meus pais, sempre, pô, Rich, quando você vai começar a ganhar dinheiro? Desde pequeno, né? Então, eu até fui para São Paulo, depois eu rejeitei um pouco essa vida. Eu falei, cara, na verdade, eu queria impactar as pessoas, queria me conectar com as pessoas de uma maneira mais simples, mais saudável, na real. Então, eu gostaria de ter um crescimento na minha vida, um desenvolvimento, mas sempre de uma forma saudável, sabe? Quando eu tava morando lá em São Paulo, eu ficava doente todo mês, trabalhava 14 horas, nem fumava, fui pra lá, nem fumava cigarro, comecei a fumar cigarro pra largar o estresse, bebia igual um doido, pra tentar ter fôlego pra chegar no trabalho, e até chegou um ponto, eu falei, cara, não preciso disso, entendeu? O conceito da simplicidade voluntária é você entender até que ponto você precisa, sabe? E eu achei surreal, assim, e eu conheci também um cara, quando eu tava agora em Alter do Chão. Ele é o dono de uma ecovila que chama Terra Amor. Eu tava olhando alguns lugares onde eu ia passar lá, estava na baixa temporada, né, o rio já tava cheio, no Alter do Chão, e eu mandei uma mensagem para ele, o nome do cara é Índios. E o Índios me respondeu, falou, Índios. O Índios me respondeu, falou, Richard, gostei do seu projeto, eu posso até te receber aqui na minha ecovila, mas é o seguinte, agora, nesse exato momento, eu estou com a minha filha, estou com a minha família, e eu não vou dar muita atenção para vocês, porque hoje meu tempo é para estar com a minha família. Então, caso você queira vir para a ecovila, você pode ficar aqui à vontade, mas eu vou lhe dar esse tempo que eu estiver aqui, eu vou estar com a minha família. Se você estiver bem com isso, perfeito. Não, eu topei, fui lá conhecer um pouco da vida do cara. A paixão da vida dele é consagrar a ayahuasca, que é o que a família dele vem fazendo já há anos, né? Ele também viaja para a Europa para consagrar a ayahuasca, ele gosta do conceito. Clarificando, né? Ele não só toma, né, mas como conduz, então, né? Isso, ele conduz. Certo. Ele e a família dele. A família dele já vem conduzindo há anos, né? E ele também faz isso no exterior. Só que ele fala, a ayahuasca é minha paixão, só que eu preciso pagar as contas. Então eu criei aqui a ecovila, mas a ecovila só funciona quando eu entendo que eu preciso da grana para conseguir projetar o meu curso, você entende? Então, por exemplo, ele abre aquilo ali somente na época que ele entende que ele precisa. E eu achei isso surreal, cara. Imagina você ter um lugar, você pode receber hóspede o ano inteiro, mas você não. Eu não quero ganhar dinheiro hoje. Eu não preciso disso. Eu preciso disso durante esse período para fazer o que eu quero. E até a maneira dele lidar comigo. Eu cheguei lá, ele estava fazendo o jardim, ele falou, você espera aqui, rapidinho que eu vou terminar o jardim. Eu falei, claro, tranquilo. Ele ficou 2h30, zero pressa, vendo eu lá de boa, zero pressa, terminou. Cara, conversava comigo numa calma. Assim, uma surreal, paz. Cara. Numa paz. Eu falei, cara, eu preciso ser assim quando eu ficar mais velho. Só isso que eu quero. Eu ter o suficiente para poder realizar uma parada que eu gosto, que é um sonho de uma maneira saudável, e eu ainda ter um negócio que não me estressa, que não me suga ao ponto de que me dê dinheiro suficiente para conseguir estar realizando o que eu acredito, sabe? Acho que é um pouco disso. Assim, no final das contas, né,
tudo que a gente quer, né? Paz, amor e liberdade, né? O dinheiro ele pode ajudar um pouco com alguma dessas questões, né? A saúde financeira, né? Ela ajuda com a liberdade geográfica, ajuda com a liberdade de tempo pra caramba, e também com essa paz no sentido de não ter preocupação de pagar conta, coisas do gênero. Então, quando você tá... Então, tipo assim, beleza, você conseguiu suprir essas coisas que te tiram a paz ou a liberdade, pô, pra que eu vou querer me entupir, brother? Porque, na verdade, para você ter mais dinheiro, muitas vezes você precisa trabalhar mais. Se você trabalhar mais, você tem menos tempo. Consequentemente, você tem menos liberdade. Então, a equação não fecha, né? Então, é isso, né? Pô, o cara, eu acho, pra mim, a minha ambição é mesmo. Eu prezo muito pelo meu tempo. Ainda hoje também, cara, eu prezo muito pelo meu tempo. Eu não trabalho que nem um louco, já tenho tempo já. Não trabalho que nem um louco. Consigo ter meu tempo pra cozinhar a comida que eu quero cozinhar, passar 2, 3 horas na cozinha se eu quiser. Eu vou passar um mês aqui agora estudando. Já tem um mês que eu não boto conteúdo na internet, no meu canal. E assim, porque eu fui construindo as engrenagens que foi me dando um pouquinho mais essa liberdade, sabe? Porque eu prezo muito por isso. Porque são nesses momentos, né, que a gente tem essa liberdade, que a gente tem esse tempo pra gente, que a gente cresce também, né, cara? Que a gente consegue, aprender mais, desenvolver mais, se conectar com outros aspectos da gente, sabe? Não quer dizer que você tá estagnado. Quer dizer que você tá curtindo, né? Aproveitando, né? Você veio aqui pra aproveitar, né? Eu conheci o Cadu em Lisboa, tive o privilégio de bater um papo junto com o Vaz. Aí papo vem, papo vai, eu tava procurando uma acomodação para ficar, e o Cadu me cedeu um sofazinho no apartamento a qual ele se encontrava. Aí na conversa ele joga para mim, esse apartamento é de uma senhora que deixou ficar na casa dela. Eu falei, como assim? Como assim uma mulher deixou você ficar cuidando da casa dela? E não era uma casa pequena. Cadu, me explique mais dessa história, porque eu achei incrível essa situação. Pois é. Pô, não foi sofazinho não, né? Dormiu no meu quarto, hein? Pô, dividi o quarto lá. Tinha outra cama lá pra você, olha aí. E se apresentou na hora certa. Fez uma leitura de tarô que abriu... Botei um tarô pra você ainda aí, ó. Ó. Mas, enfim, eu tava na Inglaterra. Isso foi mais ou menos em outubro do ano passado. E eu decidi fazer um vídeo pro meu canal falando que eu tava na Europa e sem destino, né? Foi quando eu cheguei na Europa de novo, né? Quando eu comecei uma outra viagem, que é essa que eu tô agora. E eu tava na Europa e não sabia pra onde eu ia. E aí fiz o vídeo, mostrei a cidade e tudo mais, e durante o vídeo eu falei assim, pô, galera, se vocês tiverem alguma sugestão de lugares pra eu ir e tal, o plano tá aberto. Não sei pra onde que eu vou. Só que, na minha cabeça e na minha namorada, na minha ex-namorada, né, que eu tô solteiro agora, na minha ex-namorada também, a gente tava meio certo, assim, que, pô, vamos tentar ir pra Portugal, porque você vai poder aprender um pouco mais de português, praticar o português e tudo mais. Aí ela, não, legal, vamos sim, pô, esse é o máximo, passar um tempo lá em Portugal e tal, só que a gente não sabia ainda como é que a gente ia fazer isso, se a gente ia bancar do nosso bolso, se a gente ia ir pra fazer um voluntariado, alguma coisa do gênero, né? Só o plano tava no ar. Beleza. Lancei o vídeo, falei, né, sobre isso, né? Cara, no dia seguinte, eu acho que eu lancei o vídeo, recebi um e-mail quilométrico de uma senhora que tinha alguns apartamentos herdados em Portugal, com família de construtora, e me convidando para ir ficar em Portugal porque ela poderia, ela gostava muito do meu trabalho, gostava muito do meu projeto, e ela me cederia um apartamento para eu ficar, de graça. Se eu pudesse dar algumas dicas para ela ali das coisas dela com a internet e tudo mais, mas ficar por lá o tempo que eu precisasse para eu poder continuar tocando meu projeto, porque ela acreditava muito na mensagem que eu tinha para passar. Cara, aquilo ali soou muito, muito surreal. Pô, soou muito surreal, né? Como assim? A senhora me chamando pra ficar na casa dela, que eu nunca ouvi falar. Você por isso pensou que era uma armadilha, Cadu? Cara, eu não pensei que era uma armadilha, não, mas eu pensei que ela podia ser uma louca. Sabe, uma pessoa meio surtada, assim, sabe? Que, não, vai pra minha casa e tal. Chegar lá, não existe nem casa. Isso passou pela minha cabeça. Não vou negar. Mas aí eu, marquei um Skype com ela, a gente conversou pelo Skype mais 2 vezes, e ela é uma senhora super legal, super gente boa, super conectada também, né, e com uma outra missão de vida também super interessante também, relacionada à espiritualidade e desenvolvimento de oráculos, muito legal.
E aí ela falou assim, não, pô, pode ficar lá em Lisboa. Eu falei assim, pô, posso ficar em Lisboa? Ela pode ficar em Lisboa, tem um apartamento lá, cara. Chega lá no apartamento, vai falar, Kainan, fala aí. Um apartamento na rua de um dos principais shoppings de Lisboa, então quer dizer, tinha acesso a tudo que eu precisasse, muito perto, comida, mercado, tudo mais, e conectado com uma estação de trem que era, sei lá, era hub, era a estação de trem, de metrô, né, que conectava com todas as outras estações de trem. É como se você morasse em São Paulo, do lado do metrô Vila Madalena, super localizado, e era grande o apartamento, não era pequeno. Era grande, era um apartamento de 4 quartos. Surreal, história surreal. Mais uma aí pra conta. Quando eu tava no Quênia, indo pra Etiópia, naquela época, o visto para a Etiópia não era tão simples. Você tinha que ir na embaixada brasileira, pegar uma carta convite, ter toda uma burocracia. E se eu fosse de avião para a Etiópia, era só chegar no aeroporto, tá ali o visto 3 meses e voar lá. E muita gente falou, Kainan, vai de avião, pô, visto ali, você não precisa nem atravessar, porque a fronteira do Quênia para a Etiópia foram quase 3 dias de viagem. Aí volta e meia eu falei, não, vou por terra. E nisso eu tinha um couchsurfing, estava já trocando uma mensagem, o cara era fotógrafo, mas era sempre conversas bem simples, tô chegando, volta e meia. Aí beleza, quando eu tava na fronteira, passando para a imigração da Etiópia, chega um jovem de 22 anos, com uma mochila cargueira, parecia mais uma tartaruga curvada, que era só um saco gigante, e ele falava inglês. Aí, cara, como é que é? De onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Cara, super gente boa, energia boa, pessoa emanando vibrações positivas. Ele falou, cara, eu preciso chegar até a capital. Aí falou, cara, eu te ajudo, vou pra lá também. Beleza. Começou a me ajudar. Cara, se não for, ele foi meu anjo da guarda na travessia, porque ninguém falava inglês. Aí qual foi a puta coincidência mesmo? Aí volta e meia eu falando mensagem com o meu host, daí eu falei o nome dele, que era Mikael. E aí, Mikael, tô chegando, cara, tô com um cara aqui. Aí ele pergunta, deixa eu ver, quem que é esse Mikael? Aí foi lá ver, cara, você tá brincando, você conhece o Mikael? Eu falei, não, eu não conheço ele, mas eu vou ficar na casa dele. Peraí, me dá o telefone. Ele ligou, Mikael, aqui é o fulano. Eu falei, cara, o que você tá fazendo com o Kainan aí, na fronteira? Resumo da história, o cara que me encontrou na fronteira era amissaço do meu host que ia ficar na capital da Etiópia. Nossa, que loucura. Nossa. E assim, foi muito... Porque se não fosse ele na fronteira, olha, teria passado altos e baixos. Porque não foi um ônibus direto até a capital, então a gente parou em cidades pequenas. Aí eu falo, era para ter encontrado com aquele... por que eu falei? Esqueci o ponto-chave. Quando eu cheguei na fronteira do Quênia da Etiópia, tinha acabado a eletricidade. Então eu estava sem um sistema para eu poder deixar o país. Então eu fiquei 7 horas bufando como uma criança ali sentado. Não podia sair do país. Então eu comecei a falar, por que isso está acontecendo? Vai ficar à noite, eu estou fudido. Aí depois que eu consegui entender a mensagem, se não tivesse acabado a eletricidade, eu não teria esbarrado com ele, porque ele estava vindo de outro busão de 4 horas depois. Ou seja, o mundo apresentou, falou assim, Kainan, você vai ficar nessa embaixada da fronteira até voltar a eletricidade, porque eu fico imaginando, se tivesse a eletricidade, eu estaria sozinho, seria muito mais difícil. Por que eu comento isso? Olha a sincronicidade das viagens. Sim. Tinha um porquê de eu estar ali, ficar sem eletricidade, tudo bem que na hora eu estava reclamando, xingando mentalmente a companhia elétrica, mas era ter aquele cara que era amigo do meu host, e minha viagem para a Etiópia foi com ele 2 meses. Ele virou meu melhor amigo até hoje. Então, são coisas que hoje eu olho para trás e falo, olha que incrível ter acabado a eletricidade na fronteira. Agradeço por isso. Pois é, cara, isso é muito doido. Por exemplo, até voltando na história do sujeito do Rasta lá que perdeu o celular, que você falou e o cara tava dando risada, eu acho que o segredo o segredo da vida é esse, né, cara? A gente conseguir entrar num estado de aceitação das coisas. Assim, aceita. Pô, dá vontade de reclamar e chutar o balde, falar um monte de coisa e tal, mas não, aceita. Aceita, porque você não sabe, porque é real, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe, você não consegue ver o tabuleiro inteiro do jogo. Você vai saber lá na frente você vai saber, você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, pô, agora fez sentido, porque aquilo lá aconteceu. Então, para evitar o sofrimento, só aceita, sabe? Aceita que dói menos, né? O ditado é muito preciso. Aceita que dói menos. Mas aí, deixa eu contar uma outra anedota aí que aconteceu também, uma outra sincronicidade que aconteceu agora, foi a mais recente, né? Foi na minha vinda aqui para a Itália. Foi assim, foi num nível de detalhe que às vezes a gente não acredita. Eu fui pegar um avião pela Ryanair, em voos baratos e tal, então aquelas empresas que
Pô, tu vai apertado igual uma lata de sardinha, não te serve nem um copo d'água, sabe? Aquela coisa, né? E eu não sou pequeno, exatamente. Sou 1,92 m aqui. E aí, beleza, entrei nesse voo e com um bando de italiano ainda por cima, cara. Os bichos são barulhentos, os caras falam alto pra caramba. Aí entrei no voo lá da Escócia pra cá, pra Milão, na Itália. Aí nisso, cara, tem os italianos batendo boca na minha frente, né? Tô sentado no corredor, o comissário de bordo, né? Olhando assim pros italianos, tentando, tipo assim, fazendo aquela cara de puta merda, tipo assim, que bosta, sabe? E olhando, aí ele olhou pra mim e deu uma risada assim, eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí ele só fez uma cara assim, dando com os ombros, sabe? Aí eu falei assim, pô, eles querem mudar de lugar? Aí eles querem mudar de lugar. Aí eu falei assim, pode ficar no meu lugar, porque eu acho que, sei lá, o filho de alguém tava na coluna que eu tava na rodada que eu tava. Pode ficar no meu lugar, sem problema. Pode, beleza. Aí fui, troquei de lugar com o sujeito lá e sentei. Aí nisso, eu acho que eu falei em inglês, né, com o comissário de bordo, e ele deve ter pego o meu sotaque de brasileiro. Aí ele falou assim, que idioma você fala? Aí eu falei, pô, eu falo inglês, português, falo um pouquinho de francês também, o que você prefere? Aí, não, vamos falar em português, então. Eu falei, caramba, você é brasileiro? Aí, não, sou italiano, mas eu namoro com uma brasileira e tal. Eu falei, pô, que legal. Comecei a trocar uma ideia com o cara. Aí a gente dando uma risada, assim, no meio do corredor, antes do avião decolar, a gente dando um monte de risada, falando, de cultura, e ninguém entendendo nada, né, que é um bando de italiano lá, a gente falando em português, sacaneando eles. E ele era italiano também. Beleza, o avião começou a decolar, ele teve que ir lá pro fundo, aí ele falou assim pra mim, depois chega lá no fundo, eu te dou uma cerveja. Aí eu falei, na hora eu olhei pra ele e falei assim, pô, obrigado, cara, mas eu não bebo, valeu. Fiquei com isso na cabeça, né, porque de fato, sempre mudando, né, mas eu tava já, sei lá, uns 6 meses sem beber, mas eu tinha deixado isso meio de lado, que eu falei assim, pô, vou voltar a beber socialmente, assim, em eventos, né? Por exemplo, tô indo num casamento de um amigo no final do ano, provavelmente eu vou querer tomar uma com ele. Mas tava um tempão sem beber. Aí nisso, quando ele foi embora, assim, cara, ficou na minha cabeça, eu falei assim, cara, não é todo dia que você tá num voo bosta e o comissário de bordo te oferece pra te dar bebida de graça. Isso não acontece. Pode ter certeza. Aí eu falei assim, cara, eu vou topar, tá ligado? Eu vou dizer sim, vou chegar lá com o cara lá, vou trocar ideia com o cara, que o cara é pô, também gente boa. Só que eu tava assistindo um documentário na hora, assim, eu tava com o meu celular, tava vidrado no meu celular assistindo um documentário, eu tava querendo finalizar de assistir o episódio, eu tava no meio do episódio. E aí, que nesse episódio do documentário, era um documentário chamado One Strange Rock, que tá passando no Netflix com o Will Smith narrando, falando sobre a história da Terra e do universo e tal, legal demais, muito bom mesmo, vale a pena assistir. E era um episódio que ele tava falando sobre idiomas, né, sobre o desenvolvimento da língua e tudo mais. E aí ele falou sobre, lá na China, tem uma palavra que se chama Xiao, X-I-A-O, que pode ter 3 significados, depende do tom que você fala. Se você fala Xiao, ou Xiao, ou Xiao, sei lá, significa coisas distintas, né? E eu achei curioso, porque era uma palavra que eu já tinha visto antes, porque, quando eu era novo, tinha um site online que tinha uns bonequinhos lá que dava pra tu jogar, e o nome era Xiao Xiao. E eu não sabia o significado dessa palavra na época, né? Eu falei assim, pô, que legal, tipo, Xiao, o nome da palavra, né? Significa isso, pô, que legal, né? Fiz a conexão, né? Beleza, terminei de ver o episódio, fui lá pra trás, fiquei trocando ideia com o cara, aí acabou, né? O cara me deu cerveja, me deu batatinha, me deu chocolate, a gente ficou lá batendo um monte de ideia, super gente boa. Nisso, eu desembarquei, passei pela imigração, e aí que eu tinha cometido um erro. Eu tinha reservado um Airbnb em Milão. Eu tinha aterrissado em Bérgamo, que é 1h30 de distância de trem, e não tinha mais trem essa noite para chegar em Milão, porque eu tinha falado pro Airbnb que eu ia chegar mais ou menos umas 11 e pouca da noite, só que eu calculei mal ali, eu me confundi ali com o fuso horário, e eu acabei chegando 00:30 em Bérgamo e não tinha mais condução para ir para Milão. O táxi era coisa de 100 euros. Aí eu falei assim, putz, que eu faço, né? Eu falei assim, não, só aceita, né? Graças a Deus já tô nesse processo. Aí eu falei assim, alguma coisa vai acontecer. Eu digo assim, alguma coisa vai acontecer.
E engraçado que o meu processo de vir para cá, para Itália, também teve alguns medos envolvidos, né? Que eu tava meio assim de vir para cá, que tem meu relacionamento e tudo mais, mas tava sentindo vários sinaizinhos assim, me mostrando que vai que vai dar tudo certo. Você já sabe, você já viveu isso antes, vai que vai. Beleza. Saindo do aeroporto, cara, trombo com o comissário de bordo. Ele me parou, ele me acenou pra mim e disse, opa, você aí? Eu falei assim, passei e tal, consegui, sem problema nenhum na imigração e tudo mais. Aí ele, pô, legal. Eu falei assim, pô, cara, aproveitando que você tá aqui, me dá uma ajuda, pô, sabe, você que fala italiano, pergunta pra alguém aqui se tem transporte, alguma coisa aqui que você pode me ajudar. Aí ele, beleza, ele perguntou assim, pô, não tem e tal. Aí, pô, abre o Google Maps aí, pô, vê se tem transporte, o próximo ônibus, que horas que sai. Aí ele abriu assim, ele começou a pesquisar. Aí ele, pô, não tô achando e tal. E o cara tava meio lento, assim, mexendo na internet. Eu falei assim, pô, compartilha a tua internet comigo. Eu posso conectar aqui no Wi-Fi? Aí ele, pode. Eu falei, qual é a senha? Ele, Xiao. Eu falei, não, tá de sacanagem. Eu nem falei nada. Que isso? Juro, mas esse caraca, que sinistro, né? Tipo assim, nossa. Aí acabou que de fato não tinha coisa nenhuma pra chegar lá. Cara, esse cara me deu uma ajuda. Ele me botou dentro de um carro com outro casal que tinha acabado de sair do aeroporto também, que tava indo pro centro da cidade. Aí ele foi comigo, me ajudou a procurar um hostel, me levou até a porta do hostel. Pô, me deu uma força, sabe? Tipo assim, queria até pagou o táxi, não me deixou pagar o táxi pra chegar lá no local. Eu falei assim, caraca, que maluco, gente boa, sabe? Então, são pequenas coincidências assim que acontecem, né? Que tu só vê a ligação dos pontos todos e aí, cara, bate aquele sentimento assim de surpresa, mas que no fundo acho que o sentimento tem que bater só de agradecimento, sabe? Só agradece. Pô, que bom que isso tá acontecendo, sabe? Que abençoado que a gente é de conseguir tá num momento desse, esse tipo de coisa acontecer com a gente e a gente perceber que tá acontecendo, porque é real que acontece sempre, mas nem é sempre que a gente percebe. Pô, surreal, cara. Surreal. Quando a gente começa a perceber, você começa a pirar e falar que tudo tem um porquê, tudo vai se encaixando. É meio doido isso. A gente vai olhar pra trás e ver tudo que fazia sentido. Nossa. O pessoal que ouve essas histórias deve achar que a gente é pescador. Eu vou falar, essa da penha aí do Chiapo, não. Se você me falasse, eu ia falar, balela. Qual foi o tamanho do peixe, Tadeu? Uma época aí que eu ficava sem grana, de uma vez por mês eu ficava sem grana. Assim, eu ia conseguindo alguns jobs, mas chegava uma vez por mês e ficava sem grana. Deu chegar, tipo assim, falar, cara, eu não tenho grana para daqui 2 dias, mas mesmo assim, eu não vou surtar porque eu sei que alguma coisa vai acontecer, e alguma coisa acontecia do nada. Um cara que eu não via há anos me contatava para fazer algum job, alguma coisa do tipo, um serviço que eu não fazia já também há anos, mas eu tinha oportunidade e tudo que eu tinha que falar era sim. Isso é muito surreal. Na minha viagem eu tive alguns episódios desse de dinheiro inesperado, né? Eu acho muito louco, assim, né? A gente tá sempre nessa corrida, né? Quanto mais a gente se preocupa, né? Com a falta de dinheiro, sabe? Tem uma frase que diz assim, where your attention goes, energy flows. Então, onde a sua atenção vai, a energia flui. Então, quanto mais você tá nessa loucura do, pô, tô sem, é só isso que você vai enxergar. Você vai enxergar, tô sem. Quando você começa a entrar num estado mais de aceitação, ou até de gratidão pelo aquilo que você está vivendo, e aí, Richard, vale até pelo exercício, sabe, de olhar assim, quais foram os momentos onde essas oportunidades aconteceram. E se era um momento onde você estava, se você estava desesperado, ou se você estava desesperado, como eu digo assim, passando por um período onde você estava, se sentindo mal, tipo, tá tudo dando errado, tô fudido, vou ter que voltar para casa. Ou se era um momento que você deu uma desencanada e começou a curtir, sabe? Tipo assim, tô aqui, é isso que tem pra fazer, e vou aproveitar, e vou sair, vou curtir, também não vou negar a minha vida, vou ficar contando minhas moedas. Porque, pelo menos pra mim, os momentos que eu tive de aparecer coisas assim, de aparecer alguém que me contratasse pra fazer um job,
ou de cair um dinheiro, cara, caiu um dinheiro do, sei lá, do INSS, né, do meu imposto de renda do ano anterior, no ano seguinte, no dia certo que eu tava precisando da grana, cara. Eu falei assim, cara, nem lembrava que ia ganhar aquele dinheiro, eu tava nem contando com ele. Eu falei assim, cara, que loucura. Coisas assim acontecerem e ser momentos onde eu tô num estado de, pô, é isso, tipo assim, dane-se, depois eu vejo isso, depois eu vejo como é que eu vou lidar com isso aqui. Quando eu me ponho em momentos desses, né, de aceitação, cara, magicamente a abundância flui. Porque a abundância, ela tá o tempo todo fluindo. Ela tá o tempo todo fluindo através da gente. Só que a gente entra num desespero que é totalmente mental, assim, não é do coração, ele é totalmente mental. Essa armadilha, né, da gente tá em constante busca de achar que não tem o suficiente e que a gente precisa ter mais, e essa busca por essa ilusão da segurança e tudo mais, cara, tudo condicionamento cultural que a gente passou, condicionamento educacional que a gente passou. Então, quando você começa a desapegar disso e entra num estado de aceitação mesmo, cara, de fato a grana flui. Pô, eu juro pra vocês, galera, eu ainda vou até criar material assim, mais didático até sobre isso, assim, no meu projeto, porque hoje acontece para mim assim, muito, muito claro, assim. É até curioso, quando eu começo, por exemplo, eu tenho um curso online, né? Então, e o curso está sempre à venda. Então, quando começa a cair algumas vendas lá do curso, eu já tô meio que pressentindo que vai entrar alguma coisa vai acontecer que eu vou precisar dessa grana, sabe? Porque tá fluindo, tá ligado? A roda tá ligado, né? Ali, a parada tá ligada. Eu tô sentindo que vai entrar alguma outra coisa que eu vou precisar dessa grana. Ou então, pô, eu tô fazendo um curso agora que não foi barato. Cara, não foi barato, olha isso. Passou uma semana, eu tô um mês sem lançar conteúdo. Pô, já fiz 3 vendas. E não é comum, tá? Não é comum isso acontecer. Eu tá sem botar nada na internet, sem estar promovendo o curso, sem estar fazendo nada, e alguém ia lá e comprar meu curso. Eu falei assim, pô, tipo assim, só agradeço, sabe? Só agradeço, porque graças a Deus a engrenagem está rodando. Eu posso confiar de que eu tenho o suficiente, porque todos nós temos o suficiente, porque a engrenagem vai rodar. E quando eu precisar, esse suficiente também será suficiente. E acho que é importante a gente perceber que a abundância não é grana. A abundância não tem nada a ver com dinheiro. A abundância é ter o que precisa quando precisa. Então, se a gente parar para pensar e parar para observar a nossa circunstância atual, a gente sempre tem o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Sempre tem. A gente tem o suficiente que a gente precisa para a gente dar o próximo passo. O lance é entender que tudo é feito de passos, né? E são vários passos que eu preciso dar até chegar lá no objetivo final que eu quero. E esses passos, eles envolvem não só questões materiais, mas muitas questões comportamentais, emocionais, que a gente precisa desenvolver para ser capaz de lidar com qualquer que seja o desejo que está lá na frente. Então, vamos supor, vou dar um exemplo do chulo. Quero ir para a Índia. Pô, mas para sair do Brasil para a Índia, eu preciso ter uns 3 mil reais de passagem aérea. Mas por que eu não tenho 3 mil reais ainda? Bom, você não tem 3 mil reais ainda porque tem uma série de questões aí que precisam ser resolvidas para que essa abundância flua até você e você obtenha essa grana, mas para você obter essa grana são vários passos que precisam ser dados e situações que precisam ser vividas para que você esteja preparado, assim, minimamente preparado para essa vivência da Índia. Sabe? Eu vejo dessa forma, assim, como se fosse um grande circuito, um grande ciclo, onde todos esses pequenos eventos que precedem o alcance do nosso objetivo, eles fazem sentido, eles também estão conectados para a gente estar pronto para esse objetivo, sabe? Talvez, Kainan, jogando a bola para você, talvez se você tivesse feito essa viagem que você fez para a África do Sul 3 anos antes, talvez você não tivesse ido de fazer caminhada, de ser guia turístico, né, ser guia de caminhada, esse tipo de coisa. Talvez não tivesse, e você não estaria pronto para chegar lá e essa oportunidade pintar para você, sabe? Esse tabuleiro da vida, do jogo da vida, né, ele é muito complexo, a gente não consegue ver como é que as peças se movem, a gente não consegue ver todos os pedacinhos ali, o dado que está jogando, mas o lance é deixar fluir, deixar caminhar aí, que a roda gira, a abundância chega. E confie e vai, meu amigo. É só isso que eu tenho para dizer. E você tem as coisas que não precisa ter. Isso aí tem um exemplo bem claro na minha experiência, que foi quando eu estava ganhando dinheiro com hiking e também com
eu estava ajudando os estudantes a encontrarem host family na época. E eu não cobrava as famílias começaram a me dar uma porcentagem disso, porque eles lucravam muito mais fora. O que acabou acontecendo? Quando eu decidi fazer, não, na verdade eu não decidi fazer a travessia, mas ir para o Zimbábue, eu não tinha uma mochila cargueira, não tinha uma bota de hiking. O que eu fiz? Comprei uma mochila boa, pus investimento, boa parte da grana que eu tinha ganhado foi nesses equipamentos e era para ter naquele momento. Depois disso eu não tinha mais aquela grana. Então apareceu na hora certa. Se eu não tivesse a mochila cargueira, eu acho que eu não teria continuado, porque eu estava com a mochila de rodinha, vendia por um preço de banana. Então era para ter acontecido aquela grana ter entrado naquele curto espaço de tempo. Porque se eu não tivesse feito a aquisição, talvez nem teria ido para o Zimbábue, teria voltado para o Brasil. Pois é. Pô, surreal. Cara, acho que é importante também ressaltar que para tudo isso acontecer também, a gente tem que parar um pouco de olhar para a grama do vizinho, né? Que acho que eu tento me controlar o máximo sobre isso também. Por exemplo, tô quase chegando aos meus 30 anos e às vezes eu tento olhar um pouco o futuro e eu me comparo com os meus amigos de 30 anos. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a ficar meio mal e as coisas começam a sair do flow, assim. Mas quando eu volto, eu entendo que cada um tem seu tempo, cara. E eu olho as coisas que eu já consegui construir, o desenvolvimento, eu consigo ficar calmo e as coisas começam a fluir naturalmente. É surreal isso, né? É fácil falar, mas eu volto e meio também me comparo com meus amigos, às vezes, em questão financeira ou status de relacionamento. Hoje não me abate tanto. É como você mesmo disse, quando você foca e vê a sua trajetória, toda a conquista que a gente teve, tanto pessoal, nessas redes sociais de contato, amizades, começa a ressignificar a sua trajetória e focar em você. Deixa o foco, esquece um pouco das pessoas e foca na sua história. A verdade é que a comparação é a receita da infelicidade, né, cara? Tanto na era que a gente vive e o trabalho que a gente tem, a gente se depara muito com isso, né? Para mim também tem vários momentos aí que também me bate ali minhas inseguranças, que eu me comparo, também ainda acontece. Por mais que eu esteja nessa jornada, por mais que eu estude essas coisas, fale essas coisas, também sou humano, e eu acho que é da natureza humana, né? Não é à toa que, não é inveja, né? Mas não é à toa que a inveja é um dos 7 pecados capitais, né? Porque a gente se depara com esse dilema, né? Há milênios já, né? Não é de hoje, né? 2000 anos atrás já estava nego falando de inveja. Então, assim, o que é inveja, né? Olhar a grama do vizinho e achar que ela é melhor. O primeiro passo é a clareza, né? O primeiro passo é a gente ver aí que tá caindo nessa armadilha. E entender que essas ferramentas aí que a gente usa para trabalhar, ou quem tá escutando isso aqui, e não necessariamente é travel blog, mas utiliza para se entreter, e fica lá navegando e tal, e vendo 1 milhão de posts e coisas do gênero, tomar cuidado, né? Para não entrar nesse sentimento de culpa, nesse sentimento de se menosprezar e coisas do gênero, né? Porque a verdade é que a gente está sempre vendo só um pequeno recorte do que é a vida de alguém, né? A gente não tem acesso a nem 1% do que é a vida do sujeito que está por trás daquela câmera ali, sabe? Não adianta. Nós somos seres muito complexos e, 24 horas de um dia não vai se resumir em 2 minutos de stories. Então, por que eu vou achar que a vida do sujeito lá tá incrível, surreal, fascinante, cheio de relacionamentos frutíferos e dinheiro e isso, tudo, aquilo, outro, só com base em coisas que eu vejo na mídia social ou vejo num vídeo, alguma coisa do gênero, sabe? É imbecil, é idiota fazer isso. E só faz mal, né? É nocivo, só faz mal pra gente, né? Ter esse tipo de comportamento. Então é importante a gente conseguir dosar isso aí, né? E transformar essa comparação em inspiração, né? Transformar a comparação em inspiração e adicionar esse aspecto positivo nos momentos que a gente tem de ver o trabalho das outras pessoas, né? De fazer que aquilo ali nos motive, nos inspire também a desenvolver o nosso, né? Momento jabá, Cadu, ou Carlos, como queira. Como queira. Divulga o seu produto, faz o seu momento jabazinho aí, todo seu. Então, pra galera que não conhece meu trabalho ainda, fiquem à vontade de dar uma olhada lá no Instagram, @sejogacara, ou no YouTube, youtube.com/sejogacara. Só pesquisar pelo meu nome, Carlos Caçaú, ou Se Joga Cara em qualquer lugar na internet que vai me encontrar. E para quem tem interesse também, né, de viver um pouco dessas histórias aí que a gente viveu, que eu vivi, que o Richard viveu, e não tem a mínima noção de como começar
Eu tenho um material educacional sobre isso, né? Eu criei um curso online de mais de 40 aulas chamado Manual do Nômade, que eu dou um passo a passo ali para a galera que tem vontade de viajar barato, viajar por longo prazo e conseguir levantar uma grana pelo meio do caminho, né? Enquanto vai viajando, né? Não acho que o nomadismo digital é uma escolha pro resto da vida, pelo menos não no meu caso não é. Tem algumas pessoas que sim, que querem viver dessa forma pro resto da vida, sendo freelancer ou tendo seu próprio negócio, viajando pelo mundo. Eu já estou na missão já de ter o meu cantinho, ter minhas cabritas comendo e enfim, né? E plantar, fazer minha ecovila e comida do tiro do pé. Mas já estou nessa missão já. Mas com certeza na era que a gente vive, né? E ter esse conhecimento de como trabalhar pela internet, como trabalhar remotamente, me deu muita liberdade, transformou minha carreira, né? Eu era biólogo, né? Então, acabei me tornando aí fotógrafo, filmmaker, porque era o que me ajudava a pagar as contas enquanto estava viajando. Passei 3 anos me bancando fazendo isso, né? Consegui fazer job aí desde $300 até $5.000. Então, deu para viajar bastante. E aí, muitas das informações que eu aprendi nessa caminhada aí, que também não é fácil, estão lá no curso, Manual do Nômade. Sensacional. Link na descrição. Show de bola. E para quem quiser acompanhar um pouquinho das minhas aventuras, lá no Instagram, @vida-de-mochila. Hoje eu tô falando um pouquinho mais de reflexões do que as dicas, mas nos stories você consegue ver muitas dicas de viagem. E o resto do meu conteúdo tá lá no YouTube. Também o canal se chama Vida de Mochila, onde eu tenho 2 webséries rolando aí. Uma viagem de carro pelo interior do Brasil e outra da minha saga pela América Latina, sem avião aí durante 622 dias. Acompanha lá. E o meu Instagram, kainan.ito, lá você encontra algumas reflexões ou umas crônicas, ou no site norteanosul.com, caso você queira conhecer alguns personagens durante essa mestrada.